Olá pessoal, eu sou o Passarinho, sou palestrante lá do Semeador e o nosso tema hoje é coragem. Eu vou começar citando Emmanuel do livro que se chama Coragem, um livro psicografado pelo Chico Xavier, mas não é um livro do Emmanuel, é um livro que diversos espíritos ditaram diversas lições, belíssimo, vale a pena esse livro. E no prefácio desse livro tem um pedaço lá que o Emmanuel fala assim: nas nossas relações com Deus, a gente pede saúde, paz, afeto, compreensão, liberdade, proteção, e para isso é necessário uma alavanca, a alavanca da coragem, e a coragem de servir e a coragem de viver. Nas nossas relações com Deus, que a gente pede tanta coisa, bacana, mas ele precisa de uma contrapartida que é a nossa coragem. E a coragem de servir e a coragem de viver. Por que coragem de servir? Porque é para isso que a gente está aqui, para praticar a caridade, para aprender e para praticar a caridade. Fora da caridade não há salvação, não é assim? Então a gente tem que ter essa coragem de servir ao próximo e que tem que ter a coragem de viver, porque é um desafio e tanto essa nossa vida aqui. Vamos falar um pouquinho o que é essa tal da coragem. Né? Coragem é simples, é só você sair fazendo as coisas, não ter medo de nada. Coragem não é ter essa loucura de fazer tudo sem receio e sair fazendo. E sempre que eu falo de coragem, eu falo de paraquedista, né? Porque como é que você salta de paraquedas? Eu não tenho coragem nenhuma para isso. Mas será que o paraquedista não tem medo e ele é extremamente corajoso, ele faz tudo aquilo? Ele tem coragem, sim, sem dúvida, mas ele não tem loucura. Ele verifica a meteorologia, ele verifica seus equipamentos, ele toma um tremendo cuidado para fazer seu salto, especialmente quando vai saltar com alguém junto, né? Quando vai dar assistência a alguém no salto. Aí, se você for lá no dicionário, você vai ver que coragem é se sentir capaz de enfrentar uma situação, quer dizer, é a força ou energia moral diante do perigo. Essa é a definição do dicionário. Força ou energia moral diante do perigo. A coragem é essa capacidade de fazer as coisas, de enfrentar situações. E eu acho que para falar de coragem, a gente tem que falar também da falta dela. Qual que é o grande oposto da coragem? É o medo? Tem uma porção de opostos da coragem, vamos falar de alguns aí, mas o grande oposto da coragem é o medo. Eu lembro que a primeira vez que eu li o Nosso Lar, eu fiquei muito impressionado com uma afirmação lá que foi feita pela Narcisa. A Narcisa era uma enfermeira do Nosso Lar, ela trabalhava prestando assistência espiritual aos recém-chegados, ou trabalha ainda, não sei se ela está lá ainda, mas ela precisava preparar uma chegada de mais espíritos e no momento lá que o governador ia fazer um culto ali no Ministério de Regeneração, e ela comenta com o André Luiz que ela tinha que preparar a questão hospitalar e tinha que preparar também um curso contra o medo. O André Luiz leva um susto, fala assim, como assim um curso contra o medo? Ela comentou que a governadoria lá, né, o governo ali do Nosso Lar, considerava o medo mais importante do que o curso de enfermagem. Então, o curso contra o medo era mais importante do que o curso de enfermagem. Por que isso? Porque ela, segundo a Narcisa, muitas vidas foram prejudicadas, muitas vidas humanas foram prejudicadas por causa desse terror, por causa do medo. Ela diz que o medo é tão contagiante quanto uma moléstia. E a gente sabe disso porque a gente está no meio de uma moléstia e a gente sabe o quanto o medo se dissipa, o quanto o medo se espalha de forma muito fácil, né? Ainda mais aí com as mídias sociais e as fake news da vida. Ela coloca que o medo é um dos piores inimigos da humanidade porque ele se aloja na alma e ele ataca as forças mais profundas. Esse é o comentário que ela faz em relação ao medo. E eu lembro que isso me chamou muita atenção. Quer dizer, o medo é um dos piores males da humanidade. Então, será que a coragem é a ausência do medo? A coragem é a alavanca para enfrentar o medo. A coragem até com medo. Né? Coragem até se eu estiver com medo. Tem uma história que eu nunca consegui confirmar se é verdadeira, do Duque de Caxias. Ele foi lá enfrentar uma situação e ele começou a tremer. Né? Começou a ficar nervoso, começou a tremer. Aí ele olhou para o corpo dele e falou assim: treme, corpo, tremerias muito mais se soubesses onde eu vou te levar. Quer dizer, é enfrentar a própria reação natural do corpo, da descarga de adrenalina, enfim, que fez ele tremer, que não, eu vou mesmo assim, e você ia tremer mais se soubesse onde eu vou te levar. Quer dizer, é uma boa história. Se é verdadeiro ou não, eu não sei, mas é uma boa história sobre coragem. E para fechar essa nossa conversa, eu acho que também tem uma coisa que mina muito a coragem, que é o desânimo. E para falar de desânimo, vou contar uma história minha, que eu já contei lá nas palestras do Semeador,
Uma vez eu estava desanimado, enfim, né? A gente de vez em quando cai a guarda, de vez em quando a gente desanima, faz parte desse nosso momento, desse nosso atraso evolutivo ainda. Dia chegará que a gente não vai nem desanimar, mas por enquanto a gente de vez em quando ainda dá uma escorregada, né? O importante da escorregada é levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, já diz lá a música, né? Mas eu dei essa desanimada e fiquei preocupado, eu falei, preciso buscar alguma coisa para melhorar meu astral, para mudar minha cabeça. Eu fui lá no Evangelho, abri aleatoriamente e eu caí numa lição que dizia assim: o desânimo é uma falta. Primeiro que eu me assustei com essa coisa do desânimo ser uma falta. Que o desânimo prejudica, que ele não é legal, que ele mina aí a nossa coragem, tudo bem, a gente sabe. Mas ele ser uma falta, eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu pensei, então Deus me ilumine, me ajude a encontrar uma saída para esse desânimo, o que eu posso fazer? E eu continuei lendo. E a frase seguinte era: e Deus nega consolo para aquele que não tiver coragem. Então o desânimo é uma falta e Deus nega consolo para aquele que não demonstra coragem. Lembra lá no prefácio do Emmanuel, do livro Coragem, que ele dizia que na nossa relação com Deus, a gente pode pedir tudo, mas a gente precisa da alavanca da coragem? Aqui diz a mesma coisa no Evangelho. Legal, entendi, né? A mensagem caiu, né? A carapuça serviu completamente. E aí eu comecei a pensar um pouco e a pesquisar essa coisa da falta. Por que o desânimo é uma falta? Vamos voltar lá para o livro Coragem, do Chico Xavier. Tem um capítulo lá que também é do Emmanuel, que ele fala o seguinte: imagine uma escola que a cada lição que fosse dada as crianças ficassem chorando. A comparação é com a vida. A vida é uma escola, a vida é um educandário, a vida, a gente está aqui para aprender, para crescer espiritualmente. E a cada lição que a gente tem, a gente fica chorando. Esse é o desânimo. Por isso que o desânimo é uma falta. Eu pedi essa escola, eu pedi para vir aqui, eu participei do meu planejamento reencarnatório, então eu sabia que a coisa não ia ser fácil. E estou desanimado, então ali, ponto negativo para você. Vai ter um ponto negativo na média final. É por isso que o desânimo é uma falta. Assim é a vida. A vida é cheia de desafios, a vida nos provoca o tempo todo para sair da zona de conforto, para buscar saídas, para buscar alternativas, para buscar soluções, e nesse processo a gente vai aprender tudo o que a gente tem que aprender para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução espiritual. Esse é o grande objetivo da vida. A gente teve coragem de cometer os nossos erros, seja nessa vida, seja na vida passada. Então que a gente tenha coragem também de consertar esses erros, não é verdade? Se eu tive coragem de cometer o erro, que eu tenha coragem de sofrer as suas consequências. Como diz Emmanuel, ainda lá no livro Coragem, no fim lá daquele prefácio, ele fala o seguinte: a gente não deve desanimar diante das lutas e das provas, porque elas são absolutamente essenciais para o nosso crescimento. E mesmo quando tudo parecer perdido, quando tudo parecer sem saída pelas dificuldades ou pelo sofrimento, sempre vai ter um jeito de refazer as coisas, sempre vai ter um jeito da gente se libertar disso tudo, e a gente vai encontrar saída na hora que a gente juntar a nossa esperança com o grande amor divino, com a grande bondade divina, que é essa oportunidade que a gente tem de viver e de corrigir os nossos problemas e de crescer espiritualmente. Vamos ter então coragem para viver, coragem para servir, coragem para crescer espiritualmente. Obrigado.